uma, rapaz. Ave Maria. Muito bem. Funcionou aí, professor? Consegui, rapaz. Beleza. É mole? Tinha caído mesmo? Não me faça explicar, porque é muito vergonhoso, velho. Deu ruim. É, Deu ruim. caiu o cabo, velho. Soltou o cabo da internet da porra do celular e eu fiquei, não vi. Da porra Entendi. do computador, entendeu? Acontece. Aí fui lá chamar o técnico e boa. E... Fácil. É brincadeira, né? Normal. Mas a última coisa que você vai pensar, sério mesmo, não vai pensar no cabo, né, velho? É a real. Não, é. Porque Não hoje em dá dia pra nada saber. mais é cabeado, né? Todo, né? Do Wi-Fi, né? No Wi-Fi. Bom, mas então, moçada, a gente está aqui para a segunda parte da aula, né? E para a segunda parte da aula de hoje, que é a parte que vai ficar gravada, né? E nessa segunda parte da aula, a gente falou que nós vamos olhar para os efeitos jurídicos do fato. Foi isso que a gente falou, né? Nós falamos o seguinte aos senhores, né? Na primeira parte da aula. Eu olho para o fato mesmo, para o chamado suporte fático da incidência normativa. Para a primeira parte, né? O chamado suporte fático da incidência normativa, o fato em si, e olho para lá. Se há vontade humana ali, né? Como elemento necessário desse suporte fático, a gente diz que ali existe... Oi, dona Maíra, obrigada. A gente diz que ali existe um ato jurídico, não é? A Maíra tem prestígio, a Maíra está sendo chamada de Dona Maíra já na idade dela. Pô, com a minha idade ela vai ser o quê? Não é? Então, na primeira parte, não é? Na primeira parte, no próprio suporte fático da incidência normativa, a gente tem lá que... Eu ia tentar dar um oi para você aí. Perturbar, não sei, mas falou que pede alguma coisa, dessa resposta. Tem alguém com o microfone aberto aí, vacilando. Fecha o seu microfone aí, meu querido, antes que a gente venda a sua vida pessoal. Muito bem. Leonardo Val, né? Ora, lá, né? Não, tá fechado, cara. A questão, então, é a seguinte. No próprio suporte fático da incidência normativa, se houver a vontade do sujeito de direito como elemento essencial do fato, a gente tem um ato jurídico. Se não há a vontade do sujeito como um elemento essencial do fato, a gente tem um simples fato natural, né? Ou um simples fato. Nós falamos o seguinte aos senhores, né? E nesse ponto eu vou pela primeira vez compartilhar minha tela com vocês. Nós dissemos o seguinte, ora, que é isso, brother? Desculpa, eu estou aqui tentando compartilhar a tela, mas estou achando aqui o negócio certo. Não estou achando o negócio certo, gente. Porra, velho. A tela já está compartilhada, você está aparecendo para a gente. Não, tudo bem, eu só não vou até o código. Aí, professor, né? negócio... Porque o negócio... o negócio... Desculpe. Olha, o negócio do Zoom, o próprio negócio do Zoom atrapalha você a achar a tela, né? Então tá aqui, moçada, né? O que eu quero mostrar para você nessa primeira parte é o seguinte, olha, se você for lá, né, no artigo 185 do seu Código Civil, né, lá no artigo 185, vai dizer o artigo 185. Veja, senhores, né? Título 2 dos atos jurídicos lícitos, né? E aí vai dizer: aos atos jurídicos lícitos que não forem negócios jurídicos, aplicam-se no que couber as disposições do título anterior. Muito bem, no que couber. Significa o seguinte: os fatos naturais, a parte geral,
do Código Civil nem vai, né, se preocupar porque não tem vontade humana, então a coisa vai acontecer ou não vai. Com relação aos atos humanos, existem dois tipos de atos. Um mais complexo, os chamados... Professor, Pois não. o teu áudio tá um pouco ruim, tá travando, cortando. Sério, velho? Agora parou, continua falando, Continua. por favor. Deu uma travada, mas voltou agora. Voltou? Joia. Né? Então, vamos lá. Né? O fundamental para nós é que a gente está olhando, né, para um critério classificatório dos fatos jurídicos. Um critério classificatório, poderiam existir vários critérios classificatórios. Mas nesse critério classificatório que a gente está olhando agora, para o qual a gente está olhando agora, o essencial é a presença da vontade do sujeito de direito. Então, na primeira parte da aula, a gente falou o seguinte: vamos olhar para o próprio fato jurídico, né? Para o próprio suporte fático da incidência normativa. E quando a gente falou isso, vamos olhar para o próprio suporte fático da incidência normativa, a gente falou, tem duas coisas aqui possíveis. Ou existe a vontade do sujeito de direito, né? E aí eu tenho um ato humano, ou não existe a vontade do sujeito de direito. E aí a gente tem um simples fato. Muito bem. Se tem a vontade do sujeito de direito no suporte fático da incidência normativa, aí é que está. Então, a gente chega na segunda parte, né, da incidência normativa, que é a questão do efeito jurídico do fato. E aí, com relação ao efeito jurídico do fato, a gente vai ter que distinguir entre ato, simples ato jurídico ou negócio jurídico. É por isso que eu estou aqui tentando te mostrar, em primeiro lugar, esse artigo 185 do Código Civil, que diz assim, é um título inteiro, hein? O título 2 dessa parte só diz assim, dos atos jurídicos lícitos. E vai dizer que aos atos jurídicos lícitos aplicam-se no que couber as disposições relativas ao título anterior. E o título anterior é que trata dos negócios jurídicos. Então, professor, por que os atos jurídicos lícitos são regulados juntamente com os negócios jurídicos? Esse é o ponto, né? Porque o negócio jurídico tem mais complexidade. É só isso. Então, e nesse ponto é que eu preciso gastar um pouquinho mais de tempo com vocês na aula de hoje. Então, eu vou lá para o artigo 104 agora, né? Para a gente estar junto ali no 104. E aí a gente já te explica a diferença entre ato e negócio. Dá uma olhadinha lá no 104, né? Livro 3 da parte geral, dos fatos jurídicos, título 1 do negócio jurídico e o capítulo 1 das disposições anteriores, das disposições gerais. Então, nessa parte que o Código Civil trata dos negócios jurídicos, olha que interessante, nessa parte que ele trata dos negócios jurídicos, ele vai dizer assim, os fatos e já abre direto para os negócios. E depois, lá no final, ele simplesmente diz que aos atos aplicam-se no que couber as disposições atinentes ao negócio. E por que isso, professor? Porque olha só que interessante. Quando eu olho para aquela segunda parte da incidência normativa, para os efeitos jurídicos do fato, a gente tem que fatos naturais, efeitos sempre fixados pela lei, lá nem para discutir. Agora, atos humanos, eles podem ter efeitos fixados pela lei exclusivamente, por exemplo, a emancipação. A emancipação é um ato humano. A emancipação gera como efeito o que está fixado na lei. E qual é o efeito fixado na lei? O homem está apto para todos os atos de sua vida civil. Só isso. Ah, professor, não dá para o pai e para a mãe ir lá e emancipar para tudo, menos para casar? Não, não dá. Não dá. Não é? Veja, quando eu tenho um simples ato, a vontade realiza o ato. Assim é que a vontade dos pais é absolutamente fundamental para realizar a emancipação. Mas a vontade não é suficiente para fixar efeito nenhum. Todos os efeitos da emancipação são estabelecidos pela lei e não pela vontade de ninguém. Esse é o ponto fundamental. Então, um simples ato jurídico é quando todos os efeitos do ato devem-se à lei. Tá bom? Então, dá só uma olhadinha, só para te dar alguns exemplos, tá bom? Então, eu vou compartilhar de novo a tela aqui, para que a gente possa buscar lá na nossa lei alguns exemplos para os senhores. Vamos lá no nosso Código Civil. Ora, está aqui o Código Civil, né? Deixa eu colocar esses óculos maravilhosos aqui, e aí a gente vai à cata dos seus exemplos. São infinitos exemplos de atos humanos, naturalmente, de simples atos, né? Mas vamos dar uma olhadinha, em primeiro lugar,
Lá na aquisição da propriedade, a gente já falou alguma coisa sobre aquisição e perda da propriedade, então vai estar lá pelo artigo 1200, por lá, tá? Vamos dar uma chegadinha lá nos artigos 1000 e poucos. Título à ordem, papapá. Cotas, não. Do condomínio edilício, legal, né? Mas antes vamos falar da propriedade. Condomínio necessário, administração do condomínio. Desculpem, tá? Por não ter separado isso aqui para vocês. Vamos lá, tá aqui, ó. Limites entre prédios, águas, cabos de passagem, passagem forçada. Não, também não é legal direito de vizinhança, ainda não. Aquisição e perda da propriedade. Vamos falar aqui de perda da propriedade. Olha só que interessante. Além das causas, artigo 1275 do Código Civil, olha só, perda da propriedade. Além das causas consideradas neste código, perde-se a propriedade. 1, por alienação. 2, pela renúncia. 3, por abandono. Por abandono, você perde a propriedade. Olha só que interessante. O abandono, professor, é um ato humano ou não é um ato humano? Quando você pega uma latinha de refrigerante, por exemplo, e joga fora, não é? Aquela latinha de metal. Isso é um ato ou não? Isso é um ato, não é? Esse abandono é um ato. É a vontade de você extrair, tirar a coisa da sua esfera de propriedade. Então, quando você coloca o lixo na rua, você o está abandonando. Esse é o ponto. Quando você tem um simples ato como esse aqui, abandono, não é? Você vai dizer assim, quais são os efeitos do abandono? É a perda da propriedade. Ah, professor, mas eu coloquei o lixo na rua, não pode um mendigo estar lá mexendo e eu dizer para ele, não, mas eu não quero que você mexa aí não, porque eu tenho um rapaz que eu curto mais que ele venha pegar as coisas. Não, meu filho, se você pôs na porta, você abandonou. Você não pode dizer para quem você dá. Agora note, por exemplo, a diferença do abandono para uma doação. Na doação, você escolhe para quem você dá. Não é? Ou seja, a sua vontade também já está fixando os efeitos do próprio fato. E não está só necessária, não é só necessário que você tenha vontade para você doar. Né? A vontade sua também aparece nos efeitos da doação. Ao contrário do abandono, que é necessária a sua vontade para abandonar, mas a sua vontade não manda nada nos efeitos do abandono. Entendeu? Né? O abandono é um bom exemplo, né? Mas não é o suficiente para a gente ter uma situação melhor, né? Confusão, parará, especificação, tradição, achado de tesouro, ocupação. A ocupação é um ótimo ato jurídico, né? Um ótimo exemplo de ato jurídico. Diz assim, ó, quem se assenhorear de coisa sem dono, para logo lhe adquire a propriedade. Olha só que interessante, né? Então, se eu pego uma coisa sem dono para mim, eu torno-me o dono dela. Isso é um exemplo típico de ato humano. Tá beleza? Se você vai ali na Baía de Santos e pesca um peixe, você pratica um ato. Você só pesca o peixe, só se assenhoreia da coisa, se você quiser. A sua vontade é fundamental. Mas os efeitos mesmo da ocupação são determinados exclusivamente pela lei. Você percebe? Então, abandono, ocupação, tem efeitos determinados exclusivamente pela lei. Por isso que a gente diz, eles são simples atos jurídicos, simplesmente atos jurídicos. Ah, professor, mas eu não posso doar o peixe para quem eu quiser? Pode. Aí você já estará praticando um negócio jurídico, né? Já que o peixe é seu, você dá para quem você quiser, claro, né? Você doa para quem você quiser, naturalmente. Você doa para quem você quiser e aí você estará praticando um negócio, veja só. Você já está tratando dos efeitos do ato. Você percebeu? É por isso, senhores, é por isso que esse negócio, que essa situação parece complicada. Veja só, tem autores, portanto, que falam de 5 tipos de fato. Né? Falam de um fato jurídico lato sensu, os fatos em geral. De um fato jurídico stricto sensu, os fatos jurídicos em sentido próprio, os fatos naturais. Né?
de um ato jurídico lato sensu, os atos humanos em geral, de um ato jurídico stricto sensu, ou seja, os atos humanos em sentido específico, os atos que são só atos, e dos negócios jurídicos, né? Ou seja, os atos humanos, através dos quais o homem ainda fixa também os efeitos desse negócio. Você percebeu? E tem gente que fala em 3, né? Fala assim, os fatos jurídicos são fatos, atos e negócios jurídicos. Também. Qualquer uma das duas coisas dá absolutamente na mesma. Essa é a realidade. Como assim, professor? O que eu tenho que fazer é olhar para o suporte fático da incidência normativa. Está aqui o suporte fático da incidência normativa. Tem vontade? Tem. Então, ele é ato humano. Né? Eu tenho vontade? Tem. É ato humano. Pronto, acabou. Né? Não tem vontade? Não tem vontade. Então, ele é fato natural. Acabou. Né? Faço em 2 etapas, brother. Fica muito mais fácil. Olha, então os fatos jurídicos, em sentido largo, lato sensu, podem ser fatos naturais ou atos humanos. Pronto. Aí eu vou para o outro lado, né? Vou com relação ao efeito. Todos os efeitos do ato praticado são estabelecidos pela lei? São efeitos ex lege exclusivamente? São. Então, eu tenho um simples ato humano. Não, professor. Alguns dos efeitos são ex voluntate, são derivados da vontade. Ou seja, a vontade do indivíduo também aparece na fixação dos efeitos do próprio fato. Então, um negócio jurídico. Não é? Aí fica muito mais fácil, né, velho? De você tentar desvendar esse desafio doutrinário aí. Você entendeu? Existem os fatos jurídicos em sentido largo, é qualquer evento da natureza humana que satisfazem o que está previsto na norma. Claro, é o evento concreto que realiza o que tem previsão normativa. Pronto. Né? Ora, esses fatos, em geral, né, fatos jurídicos em sentido largo, eles podem ser fatos da natureza sem a vontade humana, né? Ou eles podem ser fatos realizados por interferência da vontade humana. Eles podem ser atos jurídicos. Né? Pronto. Esses atos jurídicos, por sua vez, esses atos humanos, pode ser que a vontade seja necessária só para a sua realização, a vontade do sujeito, e que todos os efeitos dele derivem da lei. Então, esses atos são ditos simples atos, né? Ou atos jurídicos em sentido estrito ou estreito. É isso. Né? Agora, pode ser que a vontade do sujeito, além de realizar o ato, ainda fixe os efeitos. Aí é negócio jurídico. Significa o seguinte, para pensar, né? E ver se é difícil isso. Significa o seguinte, olha só. Eu já te coloco outra tela aí que vai te facilitar, mas significa o seguinte. Você tem poder para realizar normas para a sua vida privada. Essa é a verdade, entendeu? Então, se eu e um de vocês, a gente chega a um acordo sobre uma compra e venda desse celular, eu vou te vender esse celular por R$500, você vai ter 2 semanas para me pagar, não é? Então, a gente tem acordo sobre preço, acordo sobre prazo, e é com você. Veja que eu não posso ser obrigado a vender para nenhuma outra pessoa, é com você. Muito bem. A nossa vontade fez lei entre nós. Eu não posso exigir os R$500, se você é maior, né? Eu não posso exigir os R$500 do seu pai, como também não posso exigir os R$500 de nenhum outro dos seus colegas. Assim como você também não pode exigir o celular de nenhuma outra pessoa. É só de mim que você exigirá. Ou seja, nós estamos no exercício do chamado poder negocial. Por isso que as pessoas dizem assim, o contrato faz lei entre as partes, entre as duas pessoas. Para mim e para você, isso é norma jurídica. O negócio jurídico envolve poder. Por isso que a gente fixa os efeitos. Ao invés de vender por 500, podia ser por 1.000. Ao invés de vender em 2 semanas, poderia ser em 1 mês. Você entendeu? Portanto, a nossa vontade fixa também os efeitos. Por isso que é poder negocial. Agora, olha só, eu descubro que estou doente e tal, faço um testamento do que eu vou deixar para quem. Esse testamento fui eu quem fiz. Ele vale para quem?
Então, eu digo que eu vou deixar o meu apartamento de Paris, eu vou deixar para a Maíra, por exemplo. A Maíra poderá recusar esse apartamento ou não? O que vocês acham? Ou ela está obrigada a aceitar? É claro que ela pode recusar esse apartamento, professor. E por quê? Porque a norma que o senhor fez só vale para o senhor mesmo. Não pode valer para ela, mas o testamento é um negócio jurídico unilateral. Veja só, nos limites da lei, eu posso fazer o testamento que eu quiser, porque porque é meu patrimônio, é minha disponibilidade. Então, todas as vezes em que eu tenho poder para fazer norma para a minha vida privada, eu realizo um negócio jurídico. É por isso que os negócios jurídicos têm esse grau maior de complexidade. E é por isso que o nosso Código Civil vai direto para o negócio jurídico. O negócio jurídico. Por que o negócio jurídico? Porque o negócio jurídico tem vontade humana aqui, no suporte fático, da incidência normativa, e vontade humana aqui, na consequência jurídica do fato. Então, ele tem mais complexidade. O simples ato lícito só tem vontade humana aqui, no suporte fático da incidência normativa. Por exemplo, a emancipação, só aqui, não tem aqui, nos efeitos. Então, pronto. Então, o ato jurídico, o simples ato jurídico, que tem a participação da vontade só nos efeitos, é menos complexo do que o negócio que tem a participação da vontade no próprio fato e nos efeitos. Portanto, eu regulo os negócios, o mais complexo, e digo, no que couber, tudo o que você falou sobre o negócio vale também para o fato. Porque, olha só, será que vale, pensa bem, será que vale alguém colocar um revólver na minha cabeça e falar assim, agora você vai assinar aqui essa escritura pública de compra e venda? Ou seja, se a compra e venda é fundamentada na minha vontade, eu posso estar coagido e realizar a compra e venda? Posso estar coagido e realizar uma doação? Né? Ou ladrão falar, eu quero que você me dê o celular. Eu falo, não posso te dar. Ele fala, não, eu quero que você me dê. Eu falo, bom, e ele me aponta a arma. Eu falo, bom, tudo bem, eu te dou. Ele falou, não, mas tem que ser de bom grado. Você vai me dar de bom grado ou não? Eu falo, não, de bom grado, pode pegar. Muito bem. Valeu essa doação que eu fiz? Não, não valeu, porque minha vontade estava coagida. Então, veja só, o que vai tratar o nosso Código Civil? Vai tratar assim, o que o negócio jurídico tem que ter para valer? Tem que ter para ser eficaz? Tem que ter para existir? Né? E aí ele vai dizer, olha, o negócio jurídico tem que ter agente capaz, objeto lícito, determinado, determinável. Não dava para falar sobre isso dos fatos, dos simples fatos. Mas nos negócios jurídicos dá, já que aparece a vontade do homem. E aí ele vai dizer assim, se o ato é simples, você aplica tudo o que você estudou para o negócio, você aplica também para o ato. Ou seja, né? Especialmente no direito privado, né? A vontade nossa tem um grande papel. Por quê? Vocês já estudaram. O princípio da legalidade diz o seguinte, ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em razão de lei. Não é? Esse é o princípio da legalidade. Logo, no direito privado, nós podemos fazer ou deixar de fazer tudo aquilo que a lei não nos obriga nem nos proíbe. Não é? Nós temos, inclusive, o que se chama de liberdade de contratar. Né? Eu posso estabelecer qualquer contrato que a lei não me proíba. Essa é a verdade. Em nome dessa minha liberdade de contratar, é o que a gente chama, né? Existe a minha autonomia da vontade. Em nome da minha autonomia da vontade, existe a liberdade de contratar e, portanto, a gente diz que eu tenho poder negocial. Né? O poder para regular os atos da minha própria vida privada. E, portanto, todos os atos que eu realizar no exercício desse poder irão valer, não é? Se realizados da maneira correta. Não é? Eu faço uma doação, vale. Se foi da maneira correta, vale. Eu abandonei um objeto, vale. Se foi da maneira correta, vale. Eu emancipei o meu filho, vale. Se foi da maneira correta, vale. Tudo que a gente vai estudar agora, não é? Se refere aos requisitos de validade dos atos e dos negócios jurídicos. Tudo que a gente vai estudar a partir de hoje. Tá bom? Esse era o recado que eu queria dar para vocês. Por enquanto, eu vou esperar pelas dúvidas dos senhores. Deixa eu olhar se tem alguma coisa aqui no chat.
Se tiver alguma coisa no chat, eu já respondo. Se não, você pode ficar à vontade aí para dizer se tem alguma coisa, ó. Se você tem alguma dúvida. Deixa eu ver. O áudio está ruim, está travando o áudio aqui também. Sim, um pouco está ruim, reclamar que fica normal. Professor, a emancipação decorre da vontade dos pais, o Daniel pergunta. Porém, o jovem pode ser obrigado a ser emancipado pelos pais contra a sua própria vontade ou não? Pode. Pode sim, Daniel. Pode sim. O que dá uma discussão interessante, Daniel, né, é que porque quando os pais emancipam os filhos, eles deixam de ser responsáveis pelos atos dos filhos, né? Então, uma parte importante da doutrina começou a dizer que, não pode o pai emancipar o filho e depois alegar a emancipação, né, para dizer que ele não tem responsabilidade pelo ato praticado pelo filho, né? Muito bem. Mas a jurisprudência, né, tá bem encaminhada nesse sentido. Ela diz o seguinte, olha, a não ser que o pai e a mãe tenham feito a emancipação de maneira proposital, não é? De maneira proposital, para se evadir de responsabilidade, para que não sejam responsabilizados por nada, então a emancipação vale, né? E, portanto, o pai e a mãe realmente deixam de ser responsáveis por esses atos praticados pelo filho. Tá beleza? A emancipação voluntária depende exclusivamente da vontade dos pais, né? É isso aí. Não depende da vontade do menor. Se o menor tem 16 anos completos, né? Naturalmente. Senão não pode falar. Repetir o negócio, o conceito de negócio jurídico já foi, né? É isso aí, moçada. Mais alguma coisa? Eu vou te mostrar só mais uma brincadeira aqui, tá? A gente está com tempo, então eu vou te mostrar. Mas você não se incomoda com isso, não. Tá? Vou te mostrar qual tela que eu te compartilho aqui, vai? Primeiro eu vou te compartilhar o código mesmo. Vamos ver. Olha só. Se você der uma olhadinha aqui, a pretexto desse poder negocial, eu vou te mostrar mais algumas coisas. Veja o artigo 421, né, do seu Código Civil. Se você vai mais rápido que eu aí, vá para o 421, por aí. Estamos lá ou não? 467. Já chegamos lá, já chegaremos lá. Ora, lá no 421, ele vai dizer o seguinte, olha só. Né? Título 5 dos contratos em geral, disposições gerais, preliminares. Eu estou falando dos contratos só para você ver como todo contrato é um negócio jurídico, né? Claro, né? As pessoas estão fazendo lei para elas mesmas, no exercício do poder negocial. Agora, olha só que lindo aqui, ó. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Né? Eu tenho liberdade, desde que eu não rompa esses limites da função social do contrato, desde que eu não contrate contra a lei, né? Desde que eu não contrate contra a boa-fé, mas eu posso contratar aquilo que eu quiser. E aí vai dizer, né? Outras cositas aí, né? E aí o princípio da boa-fé vem no artigo 422, né? Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Muito bem. Mas, dentro da probidade, dentro da boa-fé, a gente pode fixar aquilo que a gente quiser, não é? Aquilo que a gente quiser. As cláusulas são sempre morais e tal. Quando você chega nos contratos em espécie, né? Artigo 481 em diante, ó, o 481, por exemplo, fala da compra e venda, né? Você vai estudar isso no terceiro ano, não se preocupe, né? Mas o 481 fala da compra e venda, por exemplo. Olha só. Professor, acho que tem algum aluno querendo entrar aí, tá esperando a admissão. Sério, velho? Acabaram de falar no bate-papo aí. Vamos ver. Caramba. E pior que eu não tô achando não, cara. Deixa eu ver. Não tá aparecendo para mim, não. Deixa eu parar a exibição só um pouquinho e ver.
Não, cara. Não tem nada, velho. Não é antigo, não? Não, acabou de anunciar aí no bate-papo aí. Caramba, velho. Não tem ninguém, não. Então segue o barco, tranquilo. Não tem ninguém, não. Sinto muito. Ora, quando você chega lá nos contratos em espécie, se você vai para os contratos em espécie, olha só o 481, por exemplo. Ele vai dizer assim, ó, pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Muito bem. Ora, mas para quem que eu vou vender é decisão minha. Se eu vou vender é decisão minha. Né? Qual é o preço é decisão minha. Qual é a coisa que eu vou vender é decisão minha. Né? Qual é o prazo é decisão minha. Tudo basicamente é decisão minha. Por que eu estou te dizendo isso, bonitões? Porque aí a gente está dizendo assim, a maior parte dos efeitos, até nos contratos, a maior parte dos efeitos são efeitos ex lege, ex voluntate, né? Por isso que são negócios jurídicos. A gente está no exercício desse poder, desse verdadeiro poder, que é chamado de liberdade de contratar, lá em direito dos contratos, e que aqui, de maneira mais geral, é chamado de poder negocial, né? De maneira mais geral, por quê? Porque o poder negocial também pode ser para realizar negócios jurídicos unilaterais. O testamento, por exemplo, não é um simples ato, é um negócio jurídico, mas é um negócio jurídico unilateral, né? Porque o outro ainda não manifestou a sua vontade. Tá beleza? Mas é negócio jurídico. Ora, isso, né, para você não dizer que vai falar da compra e venda e pronto, não. Né? Se você olhar na doação também, tá? Depois da compra e venda vem a permuta, que só tem uma coisa, não diz nada. Né? Na doação está lá, ó, o 538. Ó. Considera-se doação ou contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do patrimônio bens ou vantagens para o de outra. Então, na doação, né, é uma liberalidade de alguém na transferência patrimonial. Quer dizer, eu transfiro o patrimônio sem exigir preço de volta. Isso é uma doação. Aí você vai dizer assim, é um contrato, professor? É um contrato. É um negócio jurídico? É um negócio jurídico. Por quê? Porque eu escolho para quem eu vou doar. Pelo menos isso eu já escolhi. E o donatário tem que aceitar. Não posso obrigar o donatário a aceitar. Então a gente vai dizer, todos os efeitos decorrem da lei na doação? Não. Os defeitos decorrem da vontade. E você ainda vai estudar que muitas outras coisas eu posso estabelecer na doação. Não posso, por exemplo, doar o carro, mas estabelecer como encargo que a pessoa me leve para onde eu quiser, por exemplo. Né? É um chamado encargo, depois você vai estudar. Ora, e assim qualquer contrato, moçada. Né? Depois da doação, se não me engano, vem a locação. Né? Vamos dar uma olhadinha se é a locação. Está lá, locação de coisas. Né? Na locação de coisas, uma das partes obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo da coisa não fungível, mediante certa retribuição. Na locação, portanto, eu te permito o uso e o gozo e você me paga um certo preço em dinheiro. Ora, mas qual é a coisa? Qual é o preço? Em qualquer razão, a gente está falando de muita fixação pela vontade desses efeitos. Tá beleza? É o que a gente chama de poder negocial. Então, né, nós temos, ao final das contas, e agora eu vou resumir finalmente a nossa aula, né? Está aqui, fatos, atos e negócios jurídicos, né? Esse é o nosso primeiro tema, a gente termina ele na semana que vem, com a graça de Deus. Né? E aí a gente tem aqui, em primeiro lugar, dá uma olhadinha aqui. Tá? Em primeiro lugar, olha só. Para vocês aparece a tela inteira ou aparece desviada também? Está aqui, pronto. Ó, tá aqui os fatos jurídicos, né? Por isso que os caras falam de fatos jurídicos lato sensu, né? Em sentido largo. Os fatos jurídicos lato sensu são naturais ou fatos jurídicos estrito sensu, porque são só fatos, né? Ou são humanos, né? Ou chamados de ato jurídico. Tá beleza? Como é que eu sei se é um fato natural ou um ato humano? Olhando para o próprio suporte fático da incidência normativa, para a ocorrência fática em si. Tem vontade, é ato humano. Não tem vontade, é fato natural. Tá bom? Não tem nenhuma relevância para o tema hoje de nossa aula, se o fato natural é ordinário ou extraordinário, mas vai ter relevância para outras coisas dentro do direito. Tá bom? Para outras coisas será relevante. Por exemplo, pelo fato natural ordinário, nada acontece diferente. Todo mundo tem responsabilidade. Pelo fato natural extraordinário,
você tem exclusões de responsabilidade, né? Então, pensa só. O cara pagava 20 mil reais em uma loja. Tem buffet aqui em Santos que paga 20 mil reais de aluguel. Né? Aí ficou sem poder realizar uma festa durante a pandemia. Aí você vai dizer assim, lasque-se, o cara tem que pagar da mesma maneira? Claro que não, velho. Mas a proprietária fechou e resolveu não realizar nenhuma festa. O aluguel é devido da mesma maneira, porque não tem nenhum fato extraordinário. Esfriou e a proprietária não realizou nenhuma festa. Também não é extraordinário, é previsível. Né? Agora, deu uma pandemia, porra. Né? A maior crise de saúde pública dos últimos tempos. É claro que eu não posso exigir que esse povo pague o aluguel por inteiro. É um fato natural extraordinário. Né? Então, vai para fins de responsabilidade civil, será importante. Mas para a nossa aula de hoje, só você entender que o fato natural não tem vontade e que o fato humano, o ato humano, tem vontade. Tá bom? Ora, daí a gente vem para essa segunda transparência aqui. Puta, eu passei, né? Passei por ela. Vem a segunda transparência, né? Para dizer assim, então, não passei nada. Professor, Pois não, querida. eu não consegui entender muito sobre esse ordinário e extraordinário. Pode repetir, por favor? Posso. Na aula que vem eu repito, tá bom? Pode ser? Tá bom, pode ser sim. Sabe por quê? Porque a gente tem 2 minutos. E isso não tem menor relevância para agora. Eu prometo repetir na aula que vem, tá? Olha só. Com relação aos fatos... Agora, já os fatos, se você parar para pensar, né? O fato jurídico estrito sensu, o fato natural, acabou, né? Agora, o fato jurídico, o ato chamado ato jurídico, né? O ato humano, ele pode ser dividido em 2. Então, uma coisa é você saber se é ato ou se é fato. Olha para o próprio suporte fático. A outra coisa é você saber se é ato ou se é negócio. Olho para os efeitos do ato. Professor, os efeitos são todos fixados pela lei, efeitos ex lege, exclusivamente. Por exemplo, a mudança de domicílio. Se eu mudo de domicílio, o local para o cumprimento do meu dever é o outro. Né? Mas não só a mudança de domicílio, o abandono e tudo mais. Tá beleza? São simples atos. A emancipação, simples ato. Então, o efeito é só da lei, é um simples ato jurídico. Agora, no negócio jurídico, o efeito é da vontade, inclusive. Na compra e venda tem efeito da lei, professor? Claro que tem efeito da lei, porra. Mas tem efeito da vontade também. Então, negócio jurídico. No testamento, professor, tem efeito da lei? Claro que tem efeito da lei. Mas tem efeito da vontade também. Negócio jurídico. Então, eu só vou olhar para a vontade dos homens nos 2 elementos. No suporte fático da incidência normativa e... Né? Nos efeitos do próprio fato. Né? Esses efeitos, se derivarem todos da lei, é um simples ato. Se derivarem da lei da vontade, é um negócio jurídico, porque a gente está com poder para fazer as normas de nossa vida privada. Tá bom? A gente tem menos de 1 minuto, né? Eu vou tentar satisfazer a colega. Olha, fato jurídico estrito sensu, essa é a questão, são os fatos da natureza. Os fatos da natureza são de 2 tipos, né? Eles são os comuns, né? Nascer, morrer, é um fato esperado, todo mundo sabe o que vai acontecer, né? Ou ele pode ser um fato extraordinário, absolutamente inesperado, como, por exemplo, um terremoto, um maremoto ou uma pandemia, né? Uma pandemia, como a gente teve, é um fato extraordinário, né? Se ele é um fato inesperado, imprevisível, ele exclui a responsabilidade civil. Esse é o ponto, tá bom? Professor, eu estava com o cavalo do fulano e uma cobra picou. Cobra picar não é um fato extraordinário, velho. Você tinha que ter cuidado, é previsível. Agora, caiu um raio na cabeça do cavalo. Porra, é imprevisível, velho. Você entendeu? Mas por que